E como nós vimos, então, as aulas foram retomadas nas escolas públicas da macro-região. Acabamos de ver aí na reportagem anterior, o ano é novo, problemas são velhos. Em Ribeirão, pais foram surpreendidos com o adiamento do expediente. A unidade do Heitor Rigon foi alvo de protesto, já que está sem condições de receber as crianças. Em Franca, bandidos invadiram uma creche no Jardim Noêmia, deixando um rastro de prejuízo. Situação semelhante se espalha por outros colégios. A pergunta que fica é: até quando a educação não será prioridade entre os nossos governantes? Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão, o advogado Maurício Marcondes Machado. Em São Carlos, o administrador público Guilherme José Rodrigues. Em Araraquara, o sociólogo Edmundo Alves de Oliveira. Em Sertãozinho, o conselheiro tutelar Rodrigo Clemente. E em Franca, o especialista em administração pública José Antônio Martos. Vamos começar por Ribeirão Preto, conversando com o advogado Maurício Marcondes Machado. Doutor, sem dúvida nenhuma, a preocupação que os pais têm hoje é quanto à segurança nas escolas municipais, estaduais. A gente vem acompanhando assaltos, roubos e tudo isso inibindo início das aulas ou a sequência normal do ano letivo. A segurança precisa ser encarada de que maneira? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. A segurança tem que ser encarada como a escola, como o direito à educação, não é com prioridade, é com absoluta prioridade, conforme a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é absoluta prioridade a segurança na escola e também a própria educação, o início da aula, a quantidade de professores adequado para que o ano letivo comece de uma forma segura. Tá? Então, é uma prioridade também, não só a questão da segurança, como também a educação para todos os alunos necessários para a educação infantil fundamental e básica da população de Ribeirão Preto e região. O senhor estava falando em educação infantil, outro problema que nós temos é muito sério, né? Quanto à creche, né? Não resta dúvida. Recentemente, eu, pela imprensa, fiquei sabendo que está faltando, inclusive, vaga para aluno na creche municipal de Ribeirão Preto. Portanto, assim, não está sendo nem observado a educação infantil. Se não está sendo observada a educação infantil, o que dirá dos adolescentes, né? Que são uma fase bem importante para a vida do ser humano e a formação do ser humano para um desenvolvimento psicossocial bem adequado. Eu vou agora até São Carlos, administrador público Guilherme José Rodrigues. A gente vê o ano começando, ano letivo, e os problemas lá de trás estão se repetindo. E a gente não tomou emenda de maneira nenhuma. O que acontece com esses nossos administradores? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde. Infelizmente, desde o ano passado, a cidade de São Carlos tem enfrentado alguns problemas com a educação, sobretudo na questão da merenda escolar. Ano passado chegou a faltar proteína de origem animal no segundo semestre em algumas escolas. Isso foi alertado pelos vereadores e agora no início desse ano, no início do ano letivo escolar, novamente a carne vermelha está em falta. Na terça-feira, o vereador Gustavo Pozzi coletou assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar essa falta de proteína na merenda escolar e o governo, o prefeito Ayrton Garcia, na quinta-feira se manifestou em que vai transferir as competências que estavam na Secretaria de Agricultura para a compra da merenda escolar para a Secretaria de Educação. Nós precisamos de muita fiscalização por parte da sociedade, do poder público, para que isso, de uma maneira geral, se regularize e não volte a acontecer. Agora está faltando dinheiro ou está faltando visão para não ter esse problema, que é sério, alimentação de quem precisa comer?
dinheiro não falta na cidade de São Carlos. No ano de 2019, o orçamento da cidade é em torno de R$1 bilhão. E, além disso, recentemente o secretário de Fazenda anunciou que virou o ano com um superávit de quase 58 milhões. Então, não falta dinheiro para comprar, falta gestão e falta planejamento. Então, sem dúvida, a prefeitura precisa ir atrás para fazer o que precisa ser feito e garantir com que as crianças tenham uma merenda de qualidade, até porque muitas delas fazem a principal refeição nas escolas. Vou a Araraquara agora, sociólogo Edmundo Alves de Oliveira. Para o senhor, a educação nossa caminha para onde com os velhos problemas não solucionados? O que vai sobrar lá para o futuro, hein? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bom, pelo que nós vimos dos especialistas falando e até mesmo pela reportagem, percebemos que a crise na educação não é uma crise só na educação, na verdade é uma crise ampla, geral. Podemos chamar de várias crises ou uma crise em várias camadas. Vamos dizer uma cebola, onde cada camada que você tira, você acaba chorando mais ainda porque percebe que tem uma outra crise. Falta administração, está faltando recurso, falta política pública adequada, falta fiscalização, falta bom senso, falta muita coisa para fazer com que a educação funcione. E se a gente for olhar de uma forma como a gente resolve essa crise, a crise só pode ser resolvida com a educação, ou seja, formando bom cidadão, formando bons especialistas, formando pessoas que tenham vontade de resolver essas crises. Esse é o nosso maior problema. Então, a educação, ela acaba, de certa forma, refletindo todas essas crises ou, de certa forma, agregando essas crises como se fosse uma única crise, uma crise ética, moral da nossa realidade, da nossa sociedade. Temos que desenvolver isso, temos que fazer com que a educação se torne a prioridade máxima para qualquer governante, para qualquer tipo de gestão pública, para qualquer tipo de investimento, para que a gente possa ter uma sociedade com um futuro possível. Vou a Sertãozinho agora, conselheiro tutelar Rodrigo Clemente. Rodrigo, se nós estamos com dificuldades nas escolas tradicionais, estaduais, municipais, em Sertãozinho, tem um problema que está faltando cuidadora para criança deficiente ou cuidadoras para essas crianças que precisam de tratamento especial. Isso daí já foi solucionado, está a caminho e por que chegou a essa situação? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube, meus amigos que fazem parte aí da região. Infelizmente, sim, é um caso que Sertãozinho está passando agora. É um caso que ainda não foi solucionado ou foi solucionado de forma parcial, que o Ministério Público está tomando as providências para garantir os direitos dessas crianças que são amplamente protegidas, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. O que nós acabamos percebendo aqui em Sertãozinho é que, infelizmente, há uma falta de humanização, principalmente na educação. Veja, Sertãozinho foi colocado em agosto de 2018 como a primeira cidade da região em índice de desenvolvimento da educação básica e 9ª no estado de São Paulo. Mas é uma cidade que não tem pensado, um município que não tem pensado, a sua gestão não tem pensado realmente nas crianças e proteger essas crianças e dar a elas o mínimo de direito, que é o direito à educação. Eu vou agora até nós acabamos também... Oi, pois não, desculpe, pode terminar. O que nós acabamos percebendo, professor, é que as pessoas, a gestão acaba se concentrando muito em números, mas pouco mesmo em pessoas. Esse é o problema, a gente ficar com estatística, números só. E aí os números a gente sabe como que eles são apresentados, como que eles são trabalhados, interessa a quem, e a gente nunca tem certeza muito não. Agora sim, vamos à Franca, especialista em administração pública, José Antônio Martos. José Antônio, afinal de contas, por que os nossos administradores não conseguem entender educação como alguma coisa necessária, fundamental para que a gente tenha ascensão social, para que a gente tenha um país mais equilibrado e menos desajustado? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Nós só podemos pensar numa grande nação, num grande país,
quando a gente colocar efetivamente a educação em primeiro lugar. Isso passa pela educação, principalmente das nossas crianças, que representam o futuro do país. O que nós temos observado com relação à questão da educação, na verdade, não é falta de recursos, mesmo porque as verbas destinadas à educação, elas estão garantidas pela Constituição Federal e são verbas carimbadas. Então, existe um percentual de aplicação obrigatório na educação e que é mal gerido, mal administrado. Então, a questão primordial da educação passa pela gestão profissional desses recursos e passa também por uma necessidade de planejamento, porque todas essas questões que acontecem, todos esses imprevistos que a gente vê todo início de ano, por ocasião do começo das aulas, na verdade a gente observa que eles poderiam ter sido evitados se tivessem sido planejados. Sem educação, nós não podemos pensar numa grande nação. Muito bem lembrado, né? Quer dizer, só dá uma olhada ali no Sudeste Asiático, no que os tigres asiáticos fizeram, para a gente entender. Aqui mesmo no Brasil, não faz muitos anos não, né? Um pouco atrás, lá nos anos 60, se sabe a educação que se tinha e aquilo que acabou sobrando para todos nós. O Gofeto, inclusive, é um exemplo da educação que a gente teve nos anos 60. Depois ele pode falar comigo a esse respeito também, porque agora eu volto a Ribeirão Preto, advogado Maurício Marcondes Machado. Doutor, para a gente entender, nós já falamos da segurança, das necessidades que a prefeitura deveria também arcar. Agora, uma coisa que chama a atenção é que se as famílias das escolas da periferia não se unirem em torno das escolas e puxar aquilo que tem de necessidade para que a escola seja acolhedora, que ela receba a criança, que ela eduque, dê cidadania, nada vai resolver. Só o burocrata da Secretaria da Educação não muda nada. Professor, obviamente que as famílias são muito importantes para que exijam do poder público as providências que devem ser tomadas. As famílias, através da sociedade civil organizada, têm que se organizarem para cobrar as medidas, por exemplo, de segurança, conforme está sendo tratado aqui no programa. Então, é muito importante a participação da família. Inclusive, não só do poder público é o dever de educação, também com as famílias. Então, as famílias têm que fazer seu papel no sentido de cobrar o poder público para que dê segurança às escolas, para que tenha aula, para que funcione muito bem. Se vocês estavam falando de algumas educação no anos 60, eu sou aí do anos 80, peguei, eu acho que a última fase da educação pública boa, peguei a crise da educação pública, depois fui estudar em escola particular, onde havia alimentos na escola. Hoje a gente escuta pela imprensa que nem alimentos estão sendo dados às crianças e aos adolescentes que estudam em escola pública. Tem algumas coisas que a gente fica se perguntando, afinal de contas, o que fizeram com a educação no Brasil, quando a gente tem todo um discurso que vai para a inclusão, e ela não está indo. Esse é o problema. A alimentação, inclusive, é uma outra história, porque tem muita gente ainda que vai à escola para comer. Por isso que às vezes não consegue aprender direitinho, porque não tem tradição dentro de casa, enfim. Isso tudo a gente teria também que pensar. E eu vou até São Carlos e vou deixar essa indagação para o administrador público Guilherme José Rodrigues. Nós estamos falando da educação como inclusão social. Agora, o político partidário, ele sabe o que é inclusão social através da escola ou ele não está muito preocupado não, porque ele já foi incluído para ter poupudo salário? Sem dúvida, alguns políticos, não todos, vêm de uma classe mais baixa, sabem da importância da educação. Mas, enquanto classe política, falta muita sensibilidade no sentido de cobrar, por exemplo, o executivo ou o próprio executivo se sensibilizar para entender a importância da educação na transformação da vida dessas crianças, sobretudo as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. O senhor estava falando na nossa conversa anterior
a respeito da carne, né? Que estava faltando, está faltando, não está faltando. Quem, afinal de contas, toma conta desse tipo de alimentação para a criança? Não é a Secretaria da Educação? Vai trocar por quê? Até então, as compras de merenda escolar estavam sendo centralizadas na Secretaria de Agricultura. Na sexta-feira, houve uma reunião da Comissão de Transição na Secretaria de Educação para entender, porque até então a Secretaria de Educação não tinha também os números de consumo diário, o estoque, e eles estão tentando entender para fazer essa transição. É importante que faça essa transição e que se resolva esse problema, mas eles não são os únicos responsáveis. Existem os conselhos de alimentação escolar, o Conselho de Educação, a Câmara Municipal e principalmente a comunidade escolar. O pai, a mãe, quando a criança chegar em casa, perguntar o que comeu, como foi a alimentação, deixou repetir. Se todo mundo entender que a educação e a alimentação escolar é algo importante, não vai faltar comida para a criança. Vou a Araraquara agora, sociólogo Edmundo Alves de Oliveira. Aí em Araraquara, qual é a preocupação que o educador da escola ou das escolas municipais tem de ter para este ano todo? É currículo, é inclusão social, é inclusão dentro do mundo da informática. Afinal de contas, o que tem que ter de preocupação? E o poder público aí em Araraquara estaria aparelhado para entender essas solicitações? Olha, acho que você elencou aí vários itens que a educação moderna, a educação atual precisa ter preocupação. Não dá nem para dizer qual seria o primeiro ou o segundo. Todos eles, na verdade, para uma educação do século XXI, precisam ser resolvidos, precisam ter uma forma de solução. Eu acredito que o poder público precisa olhar isso com muito cuidado, precisa ter esse tipo de preocupação, uma vez que, como a gente mesmo já viu aqui na reportagem, é o futuro. A educação ela é fundamental para nós. Queria, dentro dessa crise da educação, lembrar que nós estamos trabalhando a questão pública, a questão das escolas públicas, mas se a gente for dar uma olhada na educação como um todo, o índice de qualidade da educação do povo brasileiro, envolvendo aí as escolas particulares, também não é bom. Ou seja, então a gente também tem uma crise no processo educacional, uma coisa que a gente tem que ver com muito cuidado também, porque é uma outra parcela da população que precisa ser adequada. Não é porque é apenas uma classe média ou que está em uma escola particular que não tem que ter essa preocupação. Mas ainda muito mais importante é a escola pública, né? Porque ela trabalha com pessoas carentes, pessoas que muitas vezes não têm nem a ideia dos seus próprios direitos. Então, isso a gente precisa ter esse carinho. O poder público precisa olhar cada vez com mais carinho para poder formar o cidadão de qualidade, o cidadão que amanhã vai poder dar um passo à frente e fazer com que o nosso país se desenvolva muito mais e com melhor qualidade. Agora, em Araraquara, nós temos aí universidades que poderiam participar para valer para a macro-região, quando fosse pensar em educação. É possível trazer o acadêmico, que está fechadinho entre muros, para ajudar em projetos na macro-região? Assim, eu acredito e sou um acadêmico, né, também, eu sou professor de uma universidade, temos sim ações de extensão, ações sociais que levam ou que discutem ou que implementam novos processos, atualizam a situação. Uma vez pensado nisso, nós temos que resolver os outros itens também. Então, na verdade, a educação é um problema realmente complexo que extrapola ela. Temos que cuidar em todos esses níveis. Eu acho que as universidades aqui de Araraquara têm feito um bom papel nesse trabalho de novas metodologias, novas formas de se pensar e se ajudar ao processo de educação. Vou a Sertãozinho agora, conselheiro tutelar Rodrigo Clemente. Rodrigo, o Conselho Tutelar está fazendo o quê para repensar ou pensar em educação? Uma educação tradicional, não tradicional, necessária para dar voz à criança que está sendo educada.
Professor, um dos papéis do Conselho Tutelar estipulado aí no Estatuto da Criança e do Adolescente é assessorar o Poder Público Municipal na elaboração das políticas voltadas à criança e adolescente. No que tange à educação, o Conselho Tutelar de Sertãozinho iniciou um acompanhamento mais próximo às escolas para poder apoiar os professores, as direções escolares no que for necessário e, ao mesmo tempo, essas mães que passam, às vezes, por algumas situações dentro das escolas e que até então não era de conhecimento público. Com esse acompanhamento, a gente conseguiu trazer, infelizmente ou até felizmente, à tona situações que até então eram empurradas para baixo do tapete dentro da nossa cidade, né? Com a própria colocação aí da falta desses cuidadores ou a falta de vaga em creche, que acredito que seja um problema vivenciado por todas as cidades da macro-região, e até mesmo uma distinção no tratamento educacional e de infraestrutura de escolas que são municipais, que são localizadas em regiões de classe média alta e escolas de periferia que são localizadas em bairros de pessoas mais simples. E sendo a mesma escola da mesma rede municipal com o mesmo recurso investido. Então, a gente começou a trazer essas situações e impetrar aí no Ministério Público representações para poder garantir o cumprimento da lei. E o que eu posso dizer ao senhor, até em primeira mão, aqui pelo Jornal da Clube, graças ao apoio publicitário e social que o jornal dá às questões da população, é que agora, recentemente, nós identificamos questões de perseguição a professores dentro da rede municipal de ensino por exatamente estarem trazendo situações e problemáticas que estão vivenciando dentro da escola. Preocupante. Vou à Franca agora, especialista em administração pública, José Antônio Martos. José Antônio, o administrador público está pensando com a cabeça no mundo da lua sobre educação? Só prédio, limpeza, está muito preocupado com outras coisas, não? O que a gente tem observado, inclusive não só na Cidade Franca, mas nas cidades da região, é que falta profissionalismo. Essa questão de sucessão de prefeitos, isso leva à reestruturação, às vezes, de projetos bons que estavam em andamento e, de repente, se inicia-se com outros projetos que são mal sucedidos. Então, nós tivemos aqui, no início das aulas aqui em Franca, uma questão relacionada a uma escola que deixou de funcionar porque praticamente foi furtado tudo que existia dentro dela. Ou seja, questões dessa natureza poderiam ter sido evitadas se tivesse pensado no mínimo de planejamento, né? Nós temos em Franca a Guarda Civil Municipal, que tem poucas atribuições e dentre as poucas atribuições é cuidar dos próprios municipais. Então, veja bem, em tempos de tecnologia avançada, a custo barato, as escolas não contam hoje com um monitoramento eletrônico à distância. Quer dizer, isso custa pouco para o poder público, efetivamente pode levar a diminuir essa quantidade de furtos e evitar menos problemas para as populações. Então, imagine o pai planejou, a mãe planejou o início das aulas para o filho, chega no primeiro dia de aula para a escola não está funcionando porque sofreu um assalto no final de semana, um furto, um roubo, alguma coisa dessa natureza, e levaram equipamentos, levaram toda a merenda escolar, inclusive toda a comida, levaram televisão, levaram computador, ou seja, inviabiliza o funcionamento da escola e depois você vai observar o seguinte, não tem uma câmera de proteção, não tem nada para monitorar aquela segurança. Não precisaria colocar um guarda ali a noite inteira, porque às vezes tem um custo elevado com relação a isso, mas fazer o que todos nós fazemos hoje. Se é possível adquirir a um custo barato um serviço de monitoramento para cada uma dessas escolas. Ou seja, será que não tem ninguém pensando numa coisa tão simples assim que poderia, de repente, evitar ações dessa natureza que causam grande transtorno para a população? É uma pergunta que eu faço. Vai ficar um pouco sem resposta ainda. Daqui a pouco a gente vai pedir para a sociedade civil interferir e conseguir essa resposta. Rapidamente, deixa eu voltar aqui em Ribeirão Preto. Uma coisa que me deixou preocupado, conversar com o advogado Maurício Marcondes Machado. Doutor, afinal de contas, vereador, serve para quê no atual momento de conversar e discutir sobre educação em Ribeirão Preto? A Câmara Legislativa de Ribeirão Preto serve também para cobrar o Poder Executivo para que tome ações, para que tome providência no sentido de as aulas começarem em dia com material escolar e garantindo também que nós não podemos esquecer, professor,
que é a questão de oferecimento de escola pública gratuita e próxima à residência, que eu penso que isso também não está acontecendo na nossa região de Ribeirão Preto, tá certo? Então, eu penso que a Câmara é muito importante, no sentido, inclusive, da sociedade civil, ir direcionar até a Câmara Municipal, cobrar atitudes dos nossos políticos, dos nossos vereadores, para que tomem providência e para que não deixe faltar a aula, os alimentos, a segurança, professores em sala de aula, que isso é muito importante, e cumprir todo um cronograma didático que a escola tem que fazer com os alunos, os adolescentes e crianças em Ribeirão e região. Então, é isso que eu espero, é isso que as legislações trazem, muita segurança nesse sentido, como prioridade absoluta à educação, como também, ao lado disso, a saúde. São dois pontos principais que nós, população, cidadãos brasileiros, temos direito, inclusive estampado na Constituição da República Federativa do Brasil. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão, o advogado Maurício Marcondes Machado. Em São Carlos, o administrador público Guilherme José Rodrigues. Em Araraquara, o sociólogo Edmundo Alves de Oliveira. Em Sertãozinho, o conselho tutelar ou conselheiro tutelar, o Rodrigo Clemente. E em Franca, o especialista em administração pública, José Antônio Martos. Ô, Gofeto, eu citei o seu nome recentemente no debate, você tem direito a alguma réplica, você vem de uma época, cansei de falar isso pessoalmente com você, você vem de uma época em que a educação era uma outra história, não é essa coisa que hoje aí nós estamos vivendo. Quer dizer, sobrou para todo mundo, para quem já foi educado, para quem não está sendo educado, para quem acha que vai ser educado, mas eu te deixo uma indagação. Afinal de contas, entra ano, sai ano, nada muda. Nada e às vezes piora, porque muitas vezes a educação... Roberto, muitas vezes a educação deseduca. E esse é o ponto nevrálgico da questão. O aumento da evasão escolar é uma prova de que a sala de aula está saindo da escola. Muitas vezes aprende-se mais fora, mas aprende-se o quê? Pode não ser boa coisa. Na verdade, a sociedade igual não nasce da partilha de renda que se faça através do imposto de renda. Não. A sociedade igual nasce da escola igual. E daí nós temos, depois de um determinado tempo, o estabelecimento fixo daquilo que se chama democracia, que no fundo é a busca constante do que se chama de igualdade. Que é democracia? É dar a todos o mesmo ponto de partida. Todos. Todos saem. Quando dá o tiro, o que for melhor, tiver mais talento, mais preparado, às vezes até mais sorte, chega à frente. Mas isso é que é democracia. Agora, na sociedade do conhecimento, uma escola diferente já estabelece a desigualdade no ponto de partida. Você já não tem uma sociedade democrática. A verdade é que a escola é um ponto da educação. Ela é transmissora de conhecimento. Ela contribui muito e é decisiva na busca da democracia. É por isso, de cara, que quando não se tem uniforme, como se falou aí na matéria, Roberto, quando não se tem uniforme, nós não temos a tendência, pelo menos, de mostrar o conhecimento que a escola exibe. A escola pública nasce da Revolução Francesa e que tem por trás o iluminismo. Na Revolução Francesa, buscava-se a igualdade mais do que a liberdade. Na Revolução Inglesa, a partir da Revolução Americana, cujas ideias também são do iluminismo, já a liberdade é mais importante que a igualdade. Bem, de qualquer forma, é um binômio, liberdade e igualdade, e o terceiro vértice do triângulo é a fraternidade. De qualquer forma, o que ocorre, de pronto, é que nós temos já uma sociedade desigual ratificada, mas que começou a ser buscada a igualdade em termos de uniforme. Os alunos todos tinham que ter um uniforme para demonstrar ser quase que uma metáfora da igualdade. Esse que foi o dado. Mas a família é importante. A família. Porque o que é a família? O processo de educação começa na família. É a transmissão de valores.
enquanto que a formatura não é a formação que é da família, transmissão de valores. Transmissão de conhecimento, que é a formatura, é da escola. E a educação é esse processo de formatura e formação, transmissão de valores para você fazer um cidadão. Tanto que a escola pública do passado, aquela que você se referiu, que parece que a minha foi das últimas, era, antes de mais nada, a formação do cidadão. O Papa Pio VI, que foi aquele que, da época em que se deflagrou a Revolução Francesa de 1799, e aquela que evoluiu para o terror de 1792, ou involuiu para o terror, foi o Papa que foi homiciado, foi aquele que foi sacrificado na Revolução Francesa, e ele acautelou e alertou muito, mas não foi uma voz perdida no deserto. A verdade é que buscou-se a igualdade através da formação do uniforme, mas nós temos o seguinte quadro. O início das aulas, a que se referiu também à matéria, nos mostra de maneira grande que se perde a oportunidade de fazer ao alunado que chega uma recepção, ser bem recepcionado. Agora, a própria palavra tem uma cacofonia da própria língua portuguesa. A recepção, como acontece atualmente, ela se transforma facilmente numa decepção. A biblioteca não é atualizada, falta uniforme, falta materiais, e os problemas são centrífugos. A física ensina para a gente isso. Centrífugo, de dentro para fora, e centrípeto, de fora para dentro. Quais são esses problemas centrífugos? Os problemas centrífugos de dentro para fora são aqueles: falta de material, falta de bom ambiente escolar, falta de professores, enfim, falta de uniforme, falta de vaga escola na creche, falta tudo. E assim, centrípeto, falta de segurança. Isso. E, aliás, que ela começa quando você transmite valores, que a pessoa entende que a melhor segurança que existe é aquela que oferece à pessoa uma oportunidade de emprego e não fica atrás de assistencialismo, Bolsa Família, Bolsa Emprego, Bolsa Motel, a Bolsa para tudo. Para chegar a qualquer lugar. Então, o cidadão, quando ele tem uma defesa maior e um respeito maior ao seu ego, ele tem uma oportunidade de trabalhar em que ele verifica, claro, que ele está sendo útil. E esse é o dado importante. Então, agora, o que nós temos que entender, além disso, é que a educação é muito mais ampla. Mark Twain, quando queria fazer uma crítica à escola da qual ele deixou como aluno, ele dizia assim: nunca permiti que a escola atrapalhasse a minha educação. É um depoimento tremendo, Roberto. Nunca permiti que a escola atrapalhasse a minha educação. Nós começamos a aprender com Charles Darwin, e é isso tudo que precisa entender, é que a adaptação não é apenas, para ficar bem claro, não é apenas um truque da natureza. A adaptação, adaptar-se ou morrer, é o segredo da vida. Então a escola tem que se adaptar. Quando você entra numa indústria de hoje, quando você entra no escritório de contabilidade de hoje e lembra de 50 anos atrás, vê a diferença que um estabelecimento empresarial teve durante 50 anos. Agora, quando você entra numa escola, continua o giz. Alguns alunos agora que estão apresenta do smartphone, mas que muitas vezes, quando é usado em termos de vício é aquilo que se faz muitas vezes vira uma dependência altamente perigosa. A educação brasileira precisa de começar a ser alterada de maneira fantástica, porque na sociedade do conhecimento, o conhecimento é o grande elevador social que existe. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Obrigado, Roberto. Bom fim de semana para você. Para você também, muito obrigado.